Nós bendizemos a Deus por essa celebração de todos os santos e santas. O objetivo dessa festa é homenagear todos os santos e santas, conhecidos ou não, e apresentar o ideal da santidade como possível hoje e como desejado por Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então todos nós somos chamados à santidade, todos nós devemos ser santos. É a nossa meta. Sede perfeitos como é perfeito o Pai do céu. Então, a santidade é a nossa vocação, é a nossa meta. A igreja canonizou, reconheceu alguns, para dizer para nós que esse é o nosso caminho, para servirem de exemplo, de estímulo, de incentivo para nós. Todos nós, portanto, devemos ser santos. A santidade não é privilégio de ninguém. Aqueles que estão nos altares, que são venerados, não são privilegiados. Eles estão ali para dizer para nós: nós chegamos. Vocês também devem chegar. É a nossa meta. Então nós bendizemos a Deus pelo testemunho de tantos homens e mulheres, testemunho de fé, testemunho dos valores da fé, testemunho dos valores do Evangelho. Ser santo é ser de Deus, é ser homens e mulheres de Deus. E as pessoas devem ver em nós isso. Homens de Deus, mulheres de Deus. Nós devemos exalar santidade por onde nós passamos. Às vezes a gente fala para uma pessoa, chama uma pessoa de santa, né? Aí ela diz assim: não, imagina, eu não sou digno, né? Não, é claro que ninguém é digno. É graça, é dom. Claro que só Deus é santo, mas Deus nos ama tanto que Ele nos concede a graça de participarmos da sua santidade. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então, as pessoas que nos encontram no dia a dia, né, devem sentir isso. Eu estou diante de um santo, diante de uma santa. Pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, as pessoas devem dizer isso: eu estou diante de um santo, diante de uma santa. Cada um de nós individualmente deve ser santo. As nossas famílias devem ser santas. A nossa igreja, a nossa comunidade deve ser santa. E no Evangelho, Cristo aponta o caminho da santidade com as bem-aventuranças. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Então, com as bem-aventuranças, Jesus nos mostra onde está o caminho da perfeição, aonde está o caminho para sermos santos como Deus é santo, o caminho da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está nas riquezas, nas coisas materiais. Por isso que Jesus vai proclamar: bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino pertence a eles, o reino é deles. Pobre em espírito, portanto, são aqueles que colocaram a sua segurança, a sua confiança em Deus, não nas coisas materiais. E aqui não está exaltando a miséria, não é isso. Pobre em espírito é aquele que não tem ambição,
que se contenta com o necessário para viver uma vida digna, uma vida decente. Aquilo que nós rezamos do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, quer dizer, o que eu necessito, o que eu preciso para viver decentemente, para ter uma vida digna. Então, nada de acúmulo, de concentração. Então, pobre em espírito é aquele que compreende que o projeto de Deus é um projeto de partilha. E que eu não posso ser dono do mundo, dono das coisas, mas devo viver esse espírito de partilha solidária e generosa. Ser pobre em espírito é ser santo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, porque possuirão a vida eterna. Os mansos sabem dominar a si mesmos. Mansos são aqueles que dão espaço ao outro, que o escutam e o respeitam em seu modo de viver, em suas necessidades, em suas exigências. Não querem prevalecer e dominar tudo, nem impor suas próprias ideias e próprios interesses em prejuízo de outros. Mansos são os humildes, os simples. Então, ser manso é ser santo. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não julgam, que não condenam, que são humanos com os outros, com aqueles que erram, que usam sempre de misericórdia para com aqueles que falham, com aqueles que erram. Ser misericordioso é ser santo. Bem-aventurados os construtores da paz, os que promovem a paz. Veja, não são os que promovem o ódio, a violência. Não são aqueles que incentivam a posse e o porte de armas, mas são aqueles que acreditam, que lutam pelo caminho da reconciliação, do perdão, do diálogo. Aqueles que acreditam no caminho da não violência. Então, bem-aventurados os que promovem a paz, ser promotores de paz, ser artífices da paz, é ser santo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça na Bíblia é a garantia dos direitos à pessoa. A justiça na perspectiva da misericórdia, porque justiça sem misericórdia é punição. Então a justiça, que é dar pão a quem tem fome, permitir a todos o acesso à terra, ao trabalho, a uma vida digna. A justiça no sentido de, a justiça restaurativa, que restaura a pessoa, que recupera a pessoa. Ter fome e sede dessa justiça é ser santo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e dos valores do reino. Então não é uma perseguiçãozinha qualquer, mas é a perseguição por causa da justiça do reino. Essa justiça que é a garantia dos direitos da pessoa humana. Essa justiça que é vida. Então quem é perseguido por causa dessa justiça é santo. E quantos que foram mortos por causa dessa justiça são nossos mártires. Aqueles que, como diz a primeira leitura, o livro do Apocalipse, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São nossos mártires, de ontem e de hoje. Nossa igreja, no início dos 4 primeiros séculos, foi a igreja dos mártires. E o Papa Francisco diz que hoje nós temos mais mártires ainda. Pessoas, homens e mulheres, que como Jesus, derramaram seu sangue na defesa da vida, da justiça, da paz, na defesa da fé, dos valores do Evangelho, dos valores do reino. O sangue dos mártires, que são sementes de novos cristãos.
As bem-aventuranças devem ser nosso estilo de vida, nosso programa de vida, para a gente poder exalar santidade, para as pessoas verem nós, homens e mulheres santos, homens e mulheres de Deus. É necessário que vivamos de acordo com as bem-aventuranças. Viver as bem-aventuranças é ser santo, é ser feliz, é ser bem-aventurado, é ser de Deus. Portanto, celebramos hoje o maravilhoso mundo da santidade, mundo imenso, onde os santos e santas são numeráveis, inumeráveis, como nos diz o trecho do livro do Apocalipse, 144 mil, 12 vezes 12 vezes mil, uma multidão, uma perfeição, todos são chamados à santidade, todos são chamados à salvação, todos são chamados à plenitude de vida. É uma infinidade. Então, esse mundo maravilhoso, onde muitos destes santos são nossos parentes, nossos amigos, pessoas que conhecemos. Como eu disse, tem aqueles santos que são canonizados, a igreja reconheceu, mas nós temos muitos santos anônimos. Nós temos muita gente santa por aí, que é coerente com o Evangelho, com a proposta de Jesus, que procura viver as bem-aventuranças. Muita gente santa. Então, os santos que estão nos altares não são privilegiados. Eles são para dizer para nós, olha, vamos trilhar esse caminho, vamos ser santos sim. Vamos viver a nossa vocação. Nossos irmãos protestantes, não católicos, dizem que nós adoramos imagem ou que nós adoramos a Nossa Senhora. Não. A doutrina católica é muito clara a respeito disso. Nós adoramos somente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos. Aos santos e à Virgem Maria, nós veneramos. Ah, mas vocês, a imagem é Deus. Não. A imagem é aquilo que são, que mostra por onde Deus andou, o que Deus realizou na vida daqueles homens e mulheres e quer realizar também em nossa vida e através da nossa vida. Ah, mas lá no Antigo Testamento Deus proibiu fazer imagem, proibiu. Mas não tem nada a ver com essas imagens, porque no Antigo Testamento não existia isso, não existia o santo, foi depois, no Novo Testamento, no início do cristianismo. O que Deus proibiu é fazer bezerro de ouro, imagens para serem adoradas, falsos deuses. Deus proibiu. Mas o próprio Deus manda fazer imagem de anjos, de querubins, para colocar no templo. Então, os santos, não é? Nós veneramos, estão ali para servir de exemplo, de estímulo, são nossos intercessores. Aí eles vão dizer assim, mas na Bíblia diz que só Jesus é mediador. Claro, está certo. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens e a humanidade. Mas não exclui a proteção, a intercessão dos santos, que já estão lá junto de Deus, que já participam da plenitude do mistério pascal e podem rezar por nós. A mediação, a intercessão dos santos passa pela mediação única de Jesus Cristo. Pela intercessão dos santos por Jesus Cristo. Então não tem nenhum problema, nós pedimos a proteção, a intercessão dos santos. Muitos católicos têm devoção aos santos, têm devoção a São Judas, a Santa Rita, a Santo Expedito, a Nossa Senhora, ótimo. Mas procurem conhecer a história desses santos. Procurem conhecer como eles viveram a fé, para servir de estímulo, de exemplo para nós, porque a devoção aos santos deve nos levar a Jesus. A devoção aos santos deve nos levar a seguir Jesus Cristo cada vez mais, com coerência, com fidelidade, com responsabilidade. É uma coisa conhecer cada vez mais a Virgem Maria, imitá-la no seu sim a Deus,
na sua fidelidade à vontade de Deus. Então, que os santos e santas revigorem a nossa fé, revigorem a nossa vida cristã, a nossa vida de comunidade. Que os santos e santas nos ajudem a viver cada vez mais as bem-aventuranças. Que os santos e santas nos ajudem a compreender cada vez mais o caminho da verdadeira felicidade, o caminho da verdadeira santidade, que são as bem-aventuranças.